bem-vinda à nossa quarta aula do curso de Introdução à Estimulação. Bom, a gente vai começar essa aula com um resumão lá da última aula para vocês recordarem o que a gente falou. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre exemplos de estímulos que a gente faz na fase de recepção para a linguagem, para vocês verem que realmente não é nada demais do que a gente costuma fazer, mas como que a gente pode tornar esses mesmos estímulos que a gente já oferece para eles de forma mais elaborada, ok? Vamos quebrar alguns mitos sobre, será que se o meu filho fizer mais cedo tal coisa, a habilidade dele vai ser melhor lá na frente, né? Que mais? E depois vamos entrar no segundo bloco dessa aula falando sobre os sentidos e como a gente faz para oferecer estímulos dos sentidos, integrar esses sentidos para esses estímulos serem mais elaborados e tornar a arquitetura do cérebro do seu bebê mais complexa. Paula, já não aguento mais você falar, repetir as mesmas coisas. Pois é. Eu garanto que você não vai mais esquecer as coisas que eu tô falando. E realmente eu repito e faço resumo e começo a aula com o resumo da aula anterior e o resumo da aula, porque é muito assunto. Quando a gente estuda parece tudo tão óbvio, né? Mas é que a nossa capacidade de recordar o que a gente aprende numa aula é tão pequena, né? Às vezes a gente não lembra de tudo. E esses reforços que eu faço, você pode ter certeza. Lá na frente, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai se lembrar disso, né? Dessas bases teóricas, e o seu comportamento com o seu filho vai mudar muito, tá? Vou contar também alguns casos do que aconteceu com as minhas alunas que passaram por toda essa fase da aula teórica, que elas estavam super ansiosas para chegar logo na prática, mas como isso mudou a vida delas e o relacionamento delas com os filhos dela anos depois, ok? Bom, deixa eu vir aqui no primeiro slide. Então, o resumão das aulas anteriores, né? Começamos falando sobre os cenários entre focarmos nosso esforço em sermos pais bem-sucedidos, ao invés de tentar criar filhos bem-sucedidos, quebramos preconceitos, mitos sobre gênios, falamos sobre as 4 características de gênios e os potenciais que são perdidos, né? Sobre as 4 habilidades linguísticas, entre outras, que nós podemos desenvolver, que os nossos bebês podem desenvolver de forma genial, e qual é aquela, né, que a gente chega mais perto do nosso potencial, que seria a fala, né, como a principal habilidade que a gente desenvolve mais perto do nosso potencial, porque foi iniciada desde a gestação. Também a gente entrou num assunto bem importante, que foi a diferença entre fase de recepção e produção, que a gente falou um pouquinho do gráfico. Quis muito chegar nesse ponto com você, porque quando você entende sobre estímulos na fase de recepção para o seu filho, você consegue selecionar muito bons conteúdos de estimulação para o seu programa, ok? Falamos sobre estímulos certos no momento certo, que podem fazer toda a diferença no futuro no seu filho, e que a qualidade de uma habilidade está totalmente relacionada à qualidade das etapas anteriores dessa mesma habilidade, ok? E também tirei uma dúvida, que seria sobre habilidades aparentemente iniciadas, né, na vida adulta, que elas dependem dos seus estímulos de base, né, para sua qualidade, que foi quando a gente falou o que acontece com um adulto que aprende outro idioma, mas ele não foi exposto ao bilinguismo desde pequeno. Então vamos nos aprofundar mais sobre o potencial? Sim. Vamos lá. A relação entre falar cedo e a futura inteligência verbal. O que acontece? A gente pode ter aquela ideia de que quanto mais cedo a criança entra na fase de produção, melhor será a habilidade dela no futuro. Isso não está totalmente relacionado, ok? Para algumas habilidades, isso a gente não pode fazer essa afirmação. Por quê? Já que a gente estava estudando a linguagem, né? O que seria inteligência verbal? Ela engloba diversas habilidades linguísticas que a gente pode desenvolver e de comunicação, ok? Então, não quer dizer que uma criança, quanto mais cedo ela falar, que a habilidade verbal dela lá no futuro vai ser melhor. E a mesma coisa para outras habilidades. Então, por exemplo, meu filho andou mais cedo, quer dizer que as habilidades motoras dele vai ser melhor. Existem diversos fatores para a gente observar isso daí. O importante é mesmo a gente caprichar nas fases de recepção para essas habilidades, ok?
muitas crianças demoram um pouco mais para falar, né? E não necessariamente isso está relacionado à habilidade e desenvolve a inteligência verbal muito bem, ok? É que a gente pensa que a inteligência verbal, ela tá muito ligada à genética só, né? Porque a gente vê, sei lá, um pai, um filho, a mãe, a filha, como eles falam muito parecido, a linguagem, né, o vocabulário que eles usam, o tom de voz, parece a cópia um do outro, não é? E a gente tem diversos estudos que mostram quais são as coisas que a gente faz desde a infância que podem modular tudo isso. As pesquisas que estão em cima de crianças adotivas criadas com seus pais, longe de seus pais biológicos, irmãos gêmeos criados em lares separados, enfim, diversas pesquisas dessas naturezas, né, pesquisas que filmam os bebês desde pequenos, quais tipos de estímulos que eles recebem, o que acontece com as habilidades linguísticas deles um pouquinho mais para frente. Então tem muita pesquisa em cima disso, ok? Bom, como a gente falou sobre a linguagem até agora, né, eu queria mostrar só um pouquinho para vocês que intervir na fase de recepção não é nenhum bicho de 7 cabeças, é a gente realmente fazer o que a gente acostuma fazer, só que de uma forma mais elaborada. Então, se a gente já sabe, por exemplo, aqui no slide, né, eu coloquei a foto de um dicionário, né, o vocabulário receptivo, expressão e comunicação, entender a fala e instruções, são 3 pontos extremamente importantes ligados à futura inteligência verbal do seu filho e não necessariamente à idade com que ele começa a falar. Se o seu filho for saudável, receber estímulos, tiver motivação para isso, ele vai desenvolver muito bem essa habilidade, ok? Então, por exemplo, estímulos do vocabulário receptivo são estímulos que a gente oferece para a criança para ela construir aquele vocabulário receptivo dela, né? Não o reativo, a gente está falando do receptivo. Então, ela entender o significado de palavras, né? Tem diversas atividades que a gente faz com a criança pequena, né? Da gente descrever tudo aquilo que a gente está fazendo, mostrar ações, quer ganhar um beijo, ó, ou pular e mostrar o pular, ajudar ela a construir o máximo de vocabulário receptivo possível também, ok? Que mais? Capacidade de expressão e comunicação. Eu coloquei um bebezinho. É que quando eu paro de falar, eu fico, será que eu continuo falando mais do vocabulário receptivo? Tem mais um monte de coisa que eu queria falar. Mas acho que é mais propício a gente deixar lá na parte de estudar a linguagem e ver realmente como ofertar cada estímulo, tá? Expressão e comunicação, eu coloquei aqui um bebezinho com a mãozinha juntinha. O que é isso? A capacidade do seu filho de se expressar, né, os desejos, as necessidades deles e se comunicar com você, isso sim é extremamente importante para a futura inteligência verbal dele. O quanto mais cedo ele consegue desenvolver essas habilidades. Então as crianças, elas já nascem com uma capacidade muito grande de expressão. Só que a gente está focado no quando a criança vai falar e a gente perde oportunidades de aprender como que é a expressão da criança e usar ferramentas para ela se comunicar, para a gente se comunicar com elas, ok? Então nessa imagem do menininho com a mãozinha juntinha, é um sinal de bebê que quer dizer mais, né? Então o que é esse sinal? Esse é do sinal dos Estados Unidos, tá? A gente tem outros também para cada país, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, antes deles serem fisicamente capazes de falar, eles desenvolvem aquela coordenação motora grossa, muito bem, capacidade de levar a mão na cabeça, a mão na barriga, a mão no rosto, na boca, né? E no finalzinho do primeiro ano que eles vão desenvolvendo mais as habilidades motoras finas, né? Então a gente ensina ele esses sinais, cada sinal, cada movimento representa alguma coisa, representa uma palavra, né? E que eles são capazes de usar dessa habilidade motora deles para se comunicar com a gente antes deles serem fisicamente capazes de falar. Então, por exemplo, essa linguagem, a língua, né, de sinais de bebês, é uma ferramenta que a gente ajuda a potencializar ainda mais a expressão, comunicação do seu bebê, diminuir frustração, né, porque a gente entende o que eles estão querendo expressar pra gente e é uma ótima oportunidade para a gente oferecer estímulos muito bons nessa fase de recepção, ok? Eu coloquei sobre entender a fala, entender instruções, né? Então, entender a fala de terceiros é uma habilidade necessária, que está totalmente ligada à futura inteligência verbal também. Então, existem atividades que a gente faz com a criança, porque assim,
lembra que a gente está preso no motor para a criança mostrar. Então a gente acha que quando a criança começa a entender melhor o que a gente fala, é quando ela mostra. Então você fala assim para um bebê pequeno, pega a bola para a mamãe. Se ele não pega a bola, a gente acha que ele não entendeu, mas de repente ou ele não sabe o que é a bola, né? Se você usar algum outro objeto que ele não conheça o nome, nossa, perdi a minha linha de raciocínio. Estava falando da questão de instruções, né? Ou se ele não executa aquela função motor, a gente acha que ele não entendeu e não é isso, tá? Existem muitas outras coisas que a gente pode fazer para avaliar essa parte cognitiva do quanto o seu bebê está entendendo por meio dos gestos, o olhar, né? Bom, isso é um resumo, tá? Para poder mostrar para vocês que muito mais importante do que a idade em que seu filho começa a produzir algo são a qualidade dos estímulos que a gente oferece para a fase de recepção. E os estímulos da fase de recepção não são nada mais daquilo que a gente já está acostumado a fazer. Lógico que existem algumas coisas que podem ser super novidade para você, mas a gente já faz muita coisa do que faz intuitivamente, só que faz de forma mais elaborada, né? Quando você aprende e estuda isso, a gente acaba fazendo muito melhor, ok? Sobre essa questão, né, de se o meu filho demorar para falar, pode estar acontecendo alguma coisa. Quando a gente estudar a linguagem, os estímulos de linguagem, a gente vai aprender que existem sinais de alerta, aquilo que a gente deve começar a ficar com o olho, né, mais atento a alguma coisa que possa estar acontecendo, alguns sinais que a gente deveria procurar o especialista, né? Mas o início da fala, ele é muito particular de uma criança para outra, depende da motivação dela, das necessidades, dos estímulos que elas recebem. Por exemplo, crianças que têm um porta-voz dentro de casa, ela não precisa falar nada, né? Tá tudo certo. Tem as individualidades, as crianças que são mais voltadas à linguagem, que o bebê que nasce não para de emitir sons, né? E aquele outro que já é um pouco mais reservado, mas é mais voltado ao motor, o cognitivo, enfim. Existem muitas diferenças entre os bebês e o ambiente, coisas que a gente deveria avaliar no ambiente para saber se está tudo ok, certo? Inclusive eu coloquei aqui também a audição, né? Que a gente vai entrar nesse assunto. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque as duas maiores preocupações dos pais realmente estão em cima das crianças, né, dos seus filhos. Falar e andar. Doutor, meu bebê ainda não fala, mas o filho da vizinha que tem 2 meses a menos, ele fala muito mais que o meu bebê. A gente faz aquelas comparações, né? Como eu disse, essas comparações, por um lado, elas são legais, quando a gente usa esses motivos pra gente começar a se conectar com outras pessoas, mas a gente deve avaliar as crianças dentro do potencial delas mesmas, ok? E avaliar o potencial delas mesmas com o ambiente, os estímulos que elas estão recebendo, ok? Então a gente fica muito nessa questão de olhar para duas coisas que os bebês fazem, né? Que é falar e andar, são produções, e a gente acaba perdendo coisas bem importantes nas fases de recepções, entre outras habilidades emocionais e cognitivas, né? Então, acontece também de a gente achar que se o meu bebê ele é mais voltado à linguagem, ele já nasceu, ele não para de emitir som, ele tenta se comunicar, quando ele já sei lá, com um ano e pouquinho, e ele fala, a gente não entende nada do que tá falando, e tem que fingir que tá entendendo, é mesmo, aí me conta mais sobre isso, né? E outros bebês que são totalmente diferentes, eles já deixam para falar poucas palavras, mas quando falam são um pouco mais perfeccionistas, né? Eles pronunciam a palavra com uma dicção melhor, num contexto apropriado, né? Então a gente vê essas características dos bebês e é muito parecido também quando o adulto, quando ele aprende um outro idioma, né? Aquele que é mais perfeccionista, o envergonhado, que ele não dá cara, não quer passar vergonha, ele pode demorar um pouquinho mais. Aquele que está aprendendo idioma não tem vergonha de falar, de conjugar o verbo errado, ele vai, ele tenta, né? E ele se expõe a situações de aprendizado muito maiores, ele acaba podendo desenvolver o seu novo idioma com uma velocidade maior, né?
Então, é um erro a gente pensar que ou o seu bebê, se ele for mais voltado à linguagem, a parte motora dele vai ser um pouco mais lenta e vice-versa. Não. As crianças podem desenvolver muito bem essas duas habilidades. Tem crianças que desenvolvem muito bem, né? Eu lembro no caso da minha filha, ela era extremamente comunicativa, a parte motora nem se fala, e o meu filho já era totalmente diferente. Se eu ficasse pensando, né, poxa, só com foco na linguagem, na parte motora do meu filho, eu achei que alguma coisa estava acontecendo, mas como eu entendia desse assunto, eu sabia que a parte cognitiva dele, né, era onde estavam os dons e os principais dons dele. Realmente era isso, eu estava certa, né? Bom, e nada impede de desenvolver essas duas habilidades concomitantemente, porque a parte motora é uma parte, é uma habilidade importante da própria comunicação, né? Os gestos, enfim. Então, como eu falei, existem diversos fatores intrínsecos também, diferença entre bebês, né? Mas ainda assim, as futuras habilidades verbais, elas dependem muito dos estímulos de base da linguagem nas fases de recepção. Lembra? A qualidade de uma habilidade depende da qualidade dessa habilidade desenvolvida em etapas anteriores. E por que eu falei tudo isso? Porque falar e andar são produções. Cada um começa no seu tempo, do seu jeito. E existem muito mais coisas que você deve se preocupar do que só com essas duas habilidades, né? Que é andar e falar. Se o seu filho for saudável, tiver oportunidades para se desenvolver, ele vai andar e ele vai falar. Então, nesse outro gráficozinho, né, que eu coloquei o motor em azul e o cognitivo em vermelho, a gente percebe que o desenvolvimento motor da criança, aos nossos olhos, né, naquele primeiro ano, ele é muito menos desenvolvido do que o cognitivo, se a gente comparasse um ao outro, né? Se a gente pensasse nos marcos motores, que são muitos, é claro, né? E nos marcos cognitivos, a capacidade de desenvolvimento cognitivo é absurdo comparado ao motor. O motor a gente vê, né? A criança vai lá, o pescoço ficou mais firme com 3 meses de idade, com 4, 5 meses está sentando, depois está rolando, depois está engatinhando e andando, né? É lógico que nesse meio tempo teve outras pequenas funções motoras que eles conquistaram, né? Alcançar objeto em movimento, enfim. Mas o cognitivo, se vocês soubessem o que se passa na mente de um bebê, os estudos sobre a mente do bebê é de cair de costas, né? E como eu falei para vocês, quando você lê o que um bebê é capaz de entender e aprender no ventre e no seu primeiro ano, uau! Quanta curiosidade, mas a gente quer a novidade, algo novo. Ok, meu bebê consegue compreender isso se eu fizer com ele, mas ele não vai te mostrar nada. Então, como brincar e como interagir com ele, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa aula então em 2 blocos. Vamos agora para o segundo bloco da nossa aula 4, que eu vou falar um pouquinho mais sobre a fase crítica da audição e visão no primeiro ano do bebê. Vamos entrar nos sentidos, ok? E como a junção dos sentidos, estímulos dos sentidos, o que é isso e como eles formam as bases das futuras inteligências múltiplas do seu filho, ok? Te vejo daqui a pouco. Beijo, mami!